graça te abençoada, em nome de Deus, não veja, Pai, em nome de Jesus. Olha o pastor, tá? Ela leva a mãe dela, você cuidando da sua mãe, pastora, que Deus abençoe você, olha, Deus de vida para você, Deus de vida para sua mãe, amém. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Dia de alegria de estarmos juntos, viu? Dia em que o Senhor se alegra de receber a nossa adoração e o nosso louvor. Eu me sinto muito honrada de estar aqui com os irmãos, de estar nesse ministério, né? De estar aqui para a gente meditar juntos sobre a palavra do Senhor. Então eu quero já receber essa oração, mas eu quero pedir ao Senhor nesse momento. Oh Deus querido, Deus amado, soberano e maravilhoso Deus, nós estamos aqui, Senhor, reunidos em nome do Teu Filho Jesus. E quando nós nos reunimos, Senhor, para Te adorar, o Senhor Jesus está conosco. Oh Senhor, por favor, em nome de Jesus Cristo, Senhor, fala conosco, Senhor. Fala mesmo, Senhor. Senhor, de que eu diminua, Senhor, que não tenha nada de mim, Senhor, mas seja a Tua palavra, Senhor, que venha trazer consolo para os nossos corações, Senhor. Venha trazer direção para os nossos passos, Senhor. Venha trazer luz para as nossas vidas, Pai. Venha reerguer as áreas das nossas vidas, Senhor, que não estão na posição alta que o Senhor quer, Pai. Oh, Senhor, que eu seja mesmo, Senhor, aqui usada por Ti, Senhor, que não tenha nada de mim, mas seja o Senhor falando com o Teu povo, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Amém? Amém. Em nome de Jesus. Senhor Deus queridíssimo, né? O nosso Deus. Hoje nos trouxe uma palavra para a gente estar meditando, para a gente estar pensando, que está no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 37. Ezequiel 37. No capítulo 37. Que o título é A Visão de um Vale de Ossos Secos. E quando a gente fala em vale, a gente imediatamente pensa em momento de dor, em momento de sofrimento, mas sobretudo é momento de aprendizagem. É momento em que a nossa fé é testada, é momento em que nós dizemos para Deus se de verdade a nossa confiança está nele. Porque quando as coisas estão mais ou menos tranquilas, aí adorar o Senhor é fácil, né? Mas quando a gente está tendo perdas, prejuízos, separação, sustos de acontecimentos, aí a gente costuma dizer que a gente está no vale, né? E interessante, quando a gente começa a meditar nessa palavra, um dos primeiros pontos que a gente vê é o amor e o cuidado de Deus quando a gente está no vale. O Senhor cuida da gente em todos os momentos, o Senhor nos ama em todos os momentos, o Senhor é bom em todos os momentos, mas quando Ele vê as lágrimas caírem dos nossos olhos, o Senhor se comove. O Senhor sofre quando a gente está sofrendo e o Senhor quer nos tirar daquela situação. Mas igualzinho a gente faz com os nossos filhos. Eu não quero ir para a escola hoje, mãe, e começa a chorar. E dizer que está com dor de barriga, e dizer que está com dor de cabeça, eu não quero, eu estou doente, eu não quero, eu estou doente. E a gente fala, você precisa ir, porque você precisa aprender. Então a mesma coisa acontece com as nossas vidas. Você precisa passar neste vale para obter a vitória lá na frente. Você precisa atravessar esse vale, porque nesse vale tem aprendizado. Nesse vale tem tesouro, irmãos. No vale que a gente atravessa tem tesouro. A gente não sai de um sofrimento, não sai de uma prova, não sai de um vale com menos. A gente sempre sai com muito mais. Com muito mais fé, com muito mais força e muito mais enriquecidos espiritualmente. E a palavra do Senhor vai nos mostrar isso. Diz assim no versículo 1:
veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me fez sair no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. Eu quero dar uma paradinha aqui. Essa experiência de estar no vale que o Senhor levou o profeta para ver o vale de ossos secos, o Senhor não deixou ele vendo de longe. O Senhor o levou para andar no meio de todos aqueles ossos. E ossos, diz a palavra do Senhor, sequíssimos. Quando a gente pensa em osso seco, a gente já pensa na hora em morte. Então ele caminhou no meio de onde havia muita morte. E como o apóstolo Sebastião falou outro dia aqui, ele falou, quando a gente pensa em morte, logo se imagina assim, que a pessoa morreu e foi para a glória do Senhor ou não. Mas existem mortes na vida, como o apóstolo falou aqui, mortos vivos que respiram, andam, falam, comem, mas nem sabem que o Senhor existe, mas nem sabem o quanto nós não somos nada sem o Senhor. E o Senhor levou o profeta Ezequiel para andar por esse vale, e ali foi contemplado muita tristeza, muita morte, muita sequidão, muita terra seca, muita falta de vida. E às vezes nós atravessamos situações nas nossas vidas que a gente olha para um lado, não tem saída. A gente olha para o outro lado, não tem saída. A gente olha para trás, não dá para voltar, irmãos. Quando Deus nos coloca no vale, que a gente dá o primeiro passo, não tem volta, só tem um caminho, ir em frente. E só tem de uma forma, segurando a cruz do Senhor. Às vezes eu digo assim, e aí, o que você fez, Ângela, diante de algumas situações, desafios que a gente vive? Eu falo, corri para a cruz, e me abracei na cruz, porque não tem outra alternativa. O vale não tem volta, irmãos. E quem insiste em dizer, eu vou sair, vou fugir deste lugar, encontra mais confusão ainda. Se cheguei nessa situação, tem que ir em frente, olhando para o alto, olhando para o Senhor e confiando no Senhor. E no versículo 3 diz assim, e o Senhor me disse, filho do homem, porventura viverão esses ossos? E eu disse, Senhor Deus, tu o sabes. A gente pergunta muitas vezes para o Senhor, Senhor, isso aqui vai retornar na minha mão? Senhor, isso aqui vai voltar a florescer? Meu filho vai sair dessa condição? Isso vai dar certo, Senhor? A gente pergunta, né, para o Senhor. E então me disse o Senhor, profetiza sobre estes ossos, e disse-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos, eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis, aleluia, glória a Deus. E nessa noite, o Senhor está profetizando a nosso favor, irmãos. O Senhor está dando ordem para as partes secas das nossas vidas, e nós não podemos dizer que elas não existem, irmãos. Nós não podemos dizer que não existe áreas nas nossas vidas que precisa receber o Espírito Santo de Deus para que ela floresça. Às vezes a gente fica feliz, fica contente porque recebeu um pouquinho de chuva. Deus quer mandar um temporal para onde está seco. Deus quer mandar bênçãos que a gente não tem nem ideia do tamanho das bênçãos de Deus. Então Deus profetiza a nosso favor nessa noite. Amém? Então eu profetizei. Assim diz o Senhor. E porei o meu espírito. Então me diz, profetiza sobre esses ossos. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos. Eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós. E farei crescer carne sobre vós. E sobre vós estenderei pele. E porei em vós o espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Quando eu medito nessa palavra, irmãos, eu penso o porquê que está escrito todos esses detalhes.
Porque Deus poderia simplesmente, manda viver e os ossos viverão. O Senhor disse que coloca nervos, o Senhor disse que coloca pele. O nosso Deus é um Deus de detalhes. O nosso Deus faz as coisas a nosso favor com detalhes. O que para a gente muitas vezes não tem importância nenhuma, para Deus tem. Ele é um Deus de detalhes, que cuida dos detalhes das nossas vidas. E aí o profeta diz que ele profetizou, como foi dada a ordem, no versículo 7. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez um rebuliço, e os ossos se achegaram, cada um osso ao seu osso. E houve um ruído. Irmãos, temos que crer pela fé, que está havendo um ruído a nosso favor. Que nesse exato momento está havendo um ruído sobre esse ministério, apóstolo Sebastião. Está havendo um ruído sobre esse ministério, vindo do Espírito do Senhor, para que se cumpra a vontade do Deus vivo, porque o nosso Deus é vivo, porque o nosso Deus vive, porque o nosso Deus escuta o que nós falamos com Ele. O nosso Deus fala conosco, o nosso Deus responde. Então nós sabemos que temos um Deus vivo. E esse ministério, cujo nome é maravilhoso, Igreja Apostólica Ceifeiros em Marcha. Ceifeiros, aquele que cuida da terra, aquele que lança semente, aquele que faz com que a terra possa produzir. E em marcha, não é parado no local, irmãos. Muitas vezes nós precisamos estar, muitas vezes não, nós precisamos estar disponíveis para o Senhor todos os momentos da nossa vida, irmãos. Porque Deus tem uma emergência, e na emergência espiritual, Ele precisa de um servo dele para ir agir. Eu vivi uma experiência na minha vida em que eu questionei muito a Deus e demorei para entender o porquê. Meu pai havia falecido e aí ia haver uma missa de 7º dia. Eu estava muito triste, muito triste. E me preparando para ir para a missa, né? O Senhor me diz: você vá com outro carro, porque da igreja você vai para a casa de fulano. Falei: Senhor, hoje não dá. Hoje eu não posso, hoje a angústia está aqui, eu não vou. Como é que eu vou poder? O Senhor repetiu. E a gente vai aprendendo. Hoje eu nem retruco mais. O Senhor falou a segunda vez, amém. Avisei meu marido: você vai com o carro, que eu vou precisar ir com o outro. Como você vai dirigir nesse estado? Por que nós vamos em 2 carros? Porque de lá eu vou na casa de fulano. O que você vai fazer hoje na casa de fulano? O Senhor mandou, eu não tenho a menor ideia. E Deus me sustentou. E eu saí da missa e fui na casa da pessoa. E havia uma urgência lá tremenda, com documentos, em que, se ela não tomasse uma atitude, no dia seguinte, ela perderia o imóvel. E Deus me usou para orientá-la, porque era alguma coisa que eu sabia. Então nós precisamos estar posicionados e preparados. Deus já me tirou do meio do meu trabalho para socorrer uma pessoa. Deus já me tirou em situações assim, que se eu não estivesse na presença do Senhor, irmãos, eu não sei como eu enfrentaria aquilo. Eu estava trabalhando, recebi um telefonema de uma pessoa que ia se suicidar, que estava querendo se suicidar, que estava no hospital tal. Mas não teve dúvida, Deus falou: vá. Eu cheguei e avisei que eu tenho que ir embora agora. Saí e cheguei lá. E me deparei mesmo com o espírito de morte, me deparei com legião lá dentro. Se eu não estivesse na presença do Senhor, se o Senhor não tivesse ido à frente, irmãos, com certeza eu não estaria nem aqui agora para dizer. Então o Senhor conta conosco, para levar vida onde há morte, para levar esperança onde não há esperança, para levar alegria onde não há alegria, onde há tristeza. E glória a Deus por esse ministério, apóstolo, porque é Ceifeiros em Marcha. E em marcha para estar em marcha. Senhor, onde que é para ir agora? Lá. O que é para fazer agora? Isso. Onde é para ir, Senhor? Sem questionar o Senhor. Glória a Deus por esse ministério. E aí, seguindo, no versículo